Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Neste vídeo você vai aprender sobre fundos de investimento em ações e ele foi realizado pelo Felipe Bastos Tadini, Luiz Studart, Rodrigo Ogawa e Giovanna Basso. Mas antes da gente falar de um fundo de investimento em ações, você sabe primeiro o que é um fundo de investimento? É um tipo de aplicação financeira que reúne os recursos de diversos investidores, para que através de um administrador profissional, eles possam em conjunto investir em outras aplicações financeiras. Existem fundos que investem em renda fixa, em fundos imobiliários e também em ações. Para você entender um pouquinho melhor, podemos fazer uma analogia com condomínios, onde um condomínio, dono de um apartamento, ele paga um profissional, no caso o síndico, para realizar a manutenção, as limpezas, e esse profissional ele tem que fazer o trabalho através de um regulamento que é aprovado pelos próprios condôminos. Assim funciona um fundo de investimento. Dentre as partes envolvidas num fundo estão o administrador responsável legal pelo funcionamento, defendendo o interesse dos cotistas, o gestor que realiza a compra e venda dos ativos seguindo a política do investimento, o distribuidor que vende a cota aos investidores, o auditor, um elemento independente que verifica se está tudo correto jurídica e administrativamente, e o custodiante, responsável pela guarda dos ativos e a quem envia as informações aos cotistas, gestores e administradores. E os principais custos são a taxa de administração, gestão, custódia e auditoria. A taxa de performance paga a gestão referente ao desempenho no rendimento do fundo e as despesas de abertura e manutenção de contas nas clearings. E claro, também vamos falar de benefícios. Nessa modalidade, você conta com um profissional capacitado alocando seus ativos para trazer a máxima rentabilidade. São investimentos diversificados que aumentam a chance de ganho a longo prazo e práticos para quem não tem tempo ou conhecimento sobre o mercado, já que os prestadores de serviços trabalham em prol do interesse dos cotistas. A cobrança do imposto de renda e IOF é na fonte, assim não é necessário se preocupar com o recolhimento dos tributos posteriormente. A alta liquidez possibilita resgate do valor investido a qualquer momento e seu recebimento com segurança. As regras são claras, já que o cotista tem acesso prévio ao regulamento, e também existem órgãos dedicados a acompanhar a transparência dos players de mercado. É válido citar o fácil acesso também a todos os tipos de investidores. Aqui podemos ter um overview da evolução de mercados de fundos no Brasil. Como podemos observar, nos últimos 10 anos o mercado apresentou um crescimento de patrimônio de 80% e de 91% em relação ao número de fundos. No entanto, o mercado de fundo de investimento em ações apresenta taxas menores de crescimento. Está ilustrado também as principais características dos maiores fundos de ações existentes, conforme informações de setembro de 2018 da Anbima. O principal fator de risco dos FIA é a variação de preços das ações. Porém, são uma alternativa simples de investir na bolsa de valores, já que o investidor não precisa escolher em quais empresas colocar seu dinheiro, e proporciona uma diversificação de portfólio por possibilitar ter uma exposição a inúmeros ativos com a expertise de um gestor. Diferentes tipos de fundos de ações. Nessa escolha, o investidor precisa tomar uma decisão, que depende do seu perfil de risco. Os fundos de investimento em ações são diferenciados pela sua gestão passiva ou ativa. Fundos de gestão passiva ou indexado são fundos que buscam alocação de forma a obter rendimentos atrelados ao índice, como, por exemplo, o Ibovespa. Já os ativos são fundos que buscam superar o índice de referência ou não fazer menção a índices de performance. A seleção para compor a carteira deve ser executada de acordo com um processo de investimento pré-definido, que busca atingir os objetivos e executar a política do fundo. O saldo em caixa deve ser aplicado em cotas de fundos de renda fixa, de duração baixa, grau de investimento ou em ativos permitidos nas regras da Anbima. As principais características de um FIA são: por aplicar em ativos de renda variável, são fundos com perfil mais agressivo e de longo prazo. Possuem maior volatilidade, além de taxa de administração geralmente maior, já que precisam de uma equipe especializada para sua gestão, e não possuem garantia pelo FGC. O IR sobre o resgate é de 15% retido na fonte e não tem IOF. Um fundo de ações precisa ter no mínimo 67% de ações ou ativos similares para ser um FIA. Fundos de investimento em ações são recomendados para quem quer investir em bolsa com baixo custo e com a ajuda de um profissional especializado. É sugerido para investidores que querem retorno no longo prazo e possuem menor aversão ao risco. É sempre importante ler o prospecto e o regulamento do fundo antes de aplicar, saber o seu perfil de risco e saber que lucro passado não garante rentabilidade futura.
Analise bem os fundos e busque aprimorar seu conhecimento em mercado para fazer o seu dinheiro render cada vez mais. Nós do CFA 63 agradecemos a todos que assistiram o vídeo e até a próxima.